Opa, irmãos, então, agora sim todos os preparativos para o jogo da França e Japão estão encerrados, e o capítulo começa com a escalação de ambas as seleções. E uma coisa que podemos notar aqui é o Hugo. Se vocês lembrarem, muita gente tentou adivinhar a posição dele, e eu fiz uns shorts e falei lá que ele podia ser um segundo volante. E olhando aqui, eu quase acertei. O que tudo indica é que ele é um meia de ligação ou um meia central. Mas seguindo adiante, os narradores estão elogiando a seleção francesa, dizendo que eles são candidatos fortes ao título, e que afinal a seleção profissional é a atual campeã mundial. Aqui dá pra ver que isso se passa nos acontecimentos depois da Copa de 2018 e antes da Copa de 2022, onde a França ainda era campeã. E continuando dizendo que a seleção é chamada de grande geração de ouro, o que garante o futuro da França pelos próximos 10 anos. E o outro narrador diz que entende, então esse será um adversário formidável. E ele continua dizendo que os membros do Blue Lock causaram uma excelente impressão, golearam a Nigéria por 4-0 na sua partida de estreia. O Zag 8 está se tornando o símbolo dessa geração, o time que atualmente está ganhando mais atenção no mundo do futebol, os egoístas do Blue Lock Japão, que agora vão usar o mais novo uniforme branco do Japão. E finalizando, ele fala que agora o Blue Lock Japão vai enfrentar a campeã mundial. Lock diz há quanto tempo egoísta, e Zag manda um "e aí, gênio?". O Charles pergunta ao Bátila se o Shudou não vai começar como titular hoje. O Bátila diz que sim, ele vai começar no banco. Então Charles fala que sente a falta do seu amigão, e diz: "É isso? Então vamos ganhar com certeza". E o Rin aparece no meio e fala pro Charles continuar falando e se preparar para ter o seu orgulho esmagado. O Charles diz o mesmo para você, Fera-chan. E agora essa é uma batalha onde o vencedor ficará infinitamente mais perto de avançar para o torneio final, transformando essa pressão em desafio. E agora esse será um dos melhores confrontos da fase de grupos. Japão versus França. E é dado o pontapé inicial. Agora sim temos uma confirmação sobre o Hugo. E exatamente como eu disse mais cedo, as siglas CMF significam Center Midfield, ou meia central. E eu acredito que pelo estilo do Hugo, ele deve ser o famoso camisa 10, porém usando a 9, sendo meio que um maestro do time, até mais importante do que Charles. Agora todos vão ao ataque. Os Blue Locks ficam confusos porque de repente todos correm a toda velocidade para o ataque. E lá no fundo, Hugo diz: "Bom". Então ele avança driblando Zag e Rin com sua agilidade e controle de corpo. O Zag diz que isso é ruim, marquem o passador. E o Hiyori fala que sabe disso, mas são muitos lugares que eu preciso proteger. É impossível. E depois de avançar, Hugo manda um passe lindo na direção de Loki. Zag tenta impedir o passe, e enquanto isso Loki é cercado por Aiko, Nico e Ariu. Eles dizem que esse era o lugar certo, né? O resto era apenas iscas para esse passe, e que ele não vai conseguir passar. Mas Loki diz que pena. Vamos lá, Charles. E agora o Charles, que estava na sombra de Loki, recebe o passe de Hugo, e usa os movimentos de Loki como isca para passar para o outro lado. Então eles percebem que Loki era apenas uma isca, e o Charles manda um chutaço lindo para o gol. E aqui realmente parece a sua aura, um pequeno demônio, igualzinho ao Charles. E aproveitando esse engate para explicar que durante a Liga Não Egoísta, aquilo que aparenta ser a aura de Charles, na verdade era apenas a visualização de Hiyori. E no vídeo das auras que eu fiz, muita gente ficou cobrando do Charles, e mesmo explicando, o pessoal ainda ignorava. Mas enfim, depois desse chutaço, o Charles marca um golaço totalmente surpreendente, no ângulo e sem chance para o Gagamaru. E finalizando, eles dizem: "Esse é o candidato ao título, França". Loki elogia o belo gol de Charles, e Hugo diz que esse já era o destino. E bom, esses foram os spoilers do capítulo 330 de Blue Lock. E que início de partida, meus manos. E eu chuto dizer que esse gol deve ter sido o mais rápido da Copa até o momento. Que golaço. E bom, tamo junto e valeu!